Europa pedem em média 2 pontos base a mais nos prêmios, com destaque para a curva italiana, com 2 pontos base e meio a mais. O dólar em relação às moedas fortes empata com o euro, ganha do iene em 0,50, empata com o franco suíço, ganha da moeda sueca em 0,30 e aí volta a empatar com as moedas neozelandesa, australiana e canadense. Sobre as emergentes, dólar está perdendo para o peso mexicano em 0,10, mas ganha do rublo russo em 0,50, ganha da moeda indiana em 0,11, ganha da lira turca em 0,14 e da moeda chinesa, o yuan, em 0,12. Em relação a emergentes, praticamente não há atualizações, um 0-0 para a moeda chilena versus a americana, mesma coisa em relação à Argentina. O destaque vai ficar com a moeda sul-africana, que perde para o dólar em 0,20. E para fecharmos, o EWZ no pré-mercado americano em Nova York está subindo 0,18. Destaque principal, ADRs de Petrobras, cuja alta média é de 0,40%. Ainda nesta edição, o passeio pelas commodities energéticas e agrícolas no oferecimento de CME. Agora tem Carlos Honorato aqui na bancada. Bom, professor, de saída eu preciso desfazer um mal-entendido ou confirmar um bem-entendido. Você é fã de Nelson Gonçalves? Admirava ou admira o cantor? Não, bom dia. Boemia, aqui me tens de regresso. E tem um tom de Nelson Gonçalves, o Carlos Honorato, hein? Fiquei esquentando a voz aqui, né? Pô, gostei de ver. Eu tô surpreso aqui, porque eu achei que o Roberto Carlos era o mais distante que você iria, viu? O Nelson Gonçalves é campeão. Vale procurar na internet, tem um vídeo deles, não sei se já assistiu. Qual? Como ele saiu das drogas. É um negócio espetacular. Eu falo espetacular sorrindo aqui, mas acho que vale a explicação que ele dá. Mas me surpreende, Léo, essa sua... Vamos ver o baú dele, onde que ele vai mexer para encontrar o... É um baú com várias relíquias, porque o meu pai, ele apresentou várias dessas referências. E no caso de Nelson Gonçalves, ele falava muito de naquela mesa. Essa é de chorar, né? É de chorar. Que é muito da relação pai-filho, né? É. Então, ele me mostrou essa como a primeira do Nelson. E aí eu tive a curiosidade de pesquisar mais. E é um timbre de voz que me agrada, embora o estilo de canto seja um estilo mais identificado, antigas, né? Com as antigas, com décadas atrás. Mas vale a pena assistir sem preconceito. Sem preconceito, procura esses caras que são bacanas, viu? E sobre o vício dele, né? O acompanhou durante praticamente toda a vida. E isso oscilou, fez com que a trajetória dele oscilasse demais. Tinha um talento estupendo, se perdeu em vários momentos em função da dependência química e virou o jogo, ou buscou virar no final. A franqueza como ele lida com o negócio é muito bacana. Vale a pena, viu? Procurem no YouTube, vale a pena. Bacana. Carlos Honorato, meu amigo, bom estar contigo, cantando e analisando o mercado financeiro. Vamos pegar primeiro o highlight da agenda. Nós temos hoje 2 eventos muito importantes. Às 9 da manhã, serviços no Brasil. O nosso Andrei, meu rei, ou Andrei, nosso rei, né? Já que é nosso Andrei, então tem que ser nosso Andrei, nosso rei. Ele não falha, tá aí com os destaques na tela. Às 9, os serviços no país. E às 10h30, a inflação ao consumidor americano. São as 2 principais atrações do dia. A gente quer saber as suas expectativas. Olha, a gente tem uma reunião, tem uma fala de um assessor do Fed ali, né? Eu acho que é o que está pegando no dia de hoje, efetivamente, esse tumulto com o Trump, que na verdade é o Trump com o tumulto com o Fed, né? E o Jerome Powell, ele mostrou realmente, ele estava com desde o início do mandato do Trump, ele estava com aquele semblante de que, assim, eu tenho armas, eu posso usar contra você, mas eu vou me poupar, né? Só que o Trump insistiu, porque a gente está percebendo que os dados da inflação talvez venham muito firmes nos Estados Unidos, né? Você comentou até que há uma tendência de que a inflação persista por lá, e aí o Trump, do lado interno, vai precisar jogar nas costas de alguém a culpa disso, e ninguém melhor do que jogar nas costas do Fed, né? Fato. Você entende que o Trump está apenas construindo uma narrativa que lhe dê uma desculpa caso o juro não caia e não passa disso, ou não? Você entende que aquela linha de blindagem técnica institucional do Fed está sendo ameaçada, está sendo rompida e o mercado precisa colocar no preço uma atuação que, no futuro, tende a ser muito mais limitada? Olha, eu vou fazer uma analogia com a reeleição, né? Eu tenho estudado cenários, apesar da probabilidade de ser baixa, eu creio que o Trump vai insistir em ter um 3º mandato.
Ele tem como fazer isso se o Senado americano e o Congresso, com 2/3 dos votos, retirarem isso. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque ele pode tentar isso em relação ao Fed também, né? Além do que ele vai colocar provavelmente alguém muito subserviente a ele pode tentar realmente isso. Eu não acho ainda, né? A palavra ainda é importante, que os Estados Unidos estejam sobre uma ameaça de mudança institucional. Mas há uma percepção de que há uma fragilidade institucional se instalando lá nos Estados Unidos, né? Você tem dificuldade de frear esse ímpeto do Trump. Ele tradicionalmente faz o quê? Ele empurra a barra para frente, vê se não tem reação. Se não tiver reação, ele empurra mais ainda. Então, há um movimento de pressão em cima. Não dá para dizer que isso vai ser modificado, mas, veja, se acontecesse um negócio desse aqui no Brasil, a gente estava numa crise brutal, né? Então, ele está gerando ali um desconforto, uma crise possível, né? Não acho ainda que seja o momento da gente achar as instituições americanas são e deveriam ser mais fortes do que isso, mas já é uma rusga, já é uma, sabe aquela rachadura pequenininha num negócio que teria que ser muito mais firme. Já a gente vai para as notícias efetivamente, mas eu vou me permitir antecipar parte delas, porque dialogam muito com essa faixa aqui da nossa conversa. Tem havido uma solidariedade de ex-presidentes do Banco Central americano. De um lado, por um corporativismo, me parece automático, né? Já estiveram na cadeira, sabem da pressão, vamos defender aqui o nosso. Mas, de outro lado, com o mérito de nunca terem visto um presidente da República, desta maneira, mirar os canhões contra a autoridade monetária. Esse posicionamento, para muita gente, era previsível, nem por isso deixa de ser um protocolo registrar. Outro ponto é que o Senado americano começa a se mobilizar para tentar colocar algum freio e contrapeso. E isso não está se dando pela ala democrata, que é o que muita gente poderia intuir. É a ala republicana, que já começa a ter alguns personagens importantes se manifestando de maneira contrária à pressão que o Trump endereça contra o presidente do Banco Central. Tudo isso para usar de gancho as eleições de meio de mandato que a gente vai ter neste ano, professor. Elas vão se dar lá na parte final do ano, segundo semestre, entre outubro e novembro. Eu posso até pegar as datas claras aqui para você se organizar do outro lado. Mas o quanto que essas middle terms elas são o grande gancho para a gente entender, a grande razão que move Trump e as suas medidas ao longo desse 2026, em especial. Ele já havia dito que a eleição do midterm é fundamental para que ele se mantenha no poder e que ele consiga aprovar o que ele quer, né? Hoje ele tem a maioria no Senado, tem a maioria na Câmara, não é? Isso é uma maioria republicana e, como você falou bem, os republicanos não são homogêneos, né? Você tem um grupo pequeno, ainda pouco falante, que é dissidente dessa abordagem do Trump, extremamente, eu diria, quase reacionária. Então, o grande risco do Trump é que, se ele perde essas eleições, ou se o Partido Democrata assume a liderança do Congresso na segunda parte do mandato do Trump, ele praticamente bloqueia e inviabiliza ações do Trump, especialmente essas ações mais radicais aí de tropas, invadir países, essa coisa toda que depende do apoio do Congresso, depende da aprovação do Congresso, e ele tem conseguido driblar. Por exemplo, na Venezuela ele disse que foi uma ação policial e não uma ação militar, o que faz com que ele não precisasse da aprovação do Congresso. Então, para ele, me parece vital, e o Trump, como um apostador, ele está jogando todas as fichas de forma de que ele vence, é 0 ou 1, ele não está pensando numa alternativa mediana, ele tem que provocar o ganho nessas eleições intermediárias, o que tende a fazer com que esse ano seja ainda mais turbulento, especialmente nos Estados Unidos. Sobre os ex-presidentes do Fed, quer dizer, quando você está num país democrático e num país que instituições funcionam, pessoas representativas têm que se levantar, né? A gente pode fazer um paralelo aqui no Brasil. A gente também teve todo esse esforço aí em relação ao TCU, em relação ao Banco Master, que é o quê? É gente de autoridade, gente que passou por lá, que conhece o assunto e que tem que se colocar, né? Porque se você está numa situação como essa, né, os bons calando deixam os maus ocuparem o espaço. Então, acho que é um pouco isso que o pessoal do os ex-presidentes do Banco Central fizeram. Perfeito, professor. Um complemento que eu acabei devendo para vocês aqui: a próxima eleição de meio de mandato é esse ano, isso confirmadíssimo, claro, já sabíamos, mas a data específica é 3 de novembro de 26. E o que é que está em jogo? A renovação de toda a Câmara dos Representantes, são 435 cadeiras sendo disputadas, e a renovação de 1/3 do Senado Federal. Portanto, nós teremos uma disputa relevante
em busca do controle das duas casas. Hoje, tanto Câmara quanto Senado têm maioria republicana, o que naturalmente fortalece a agenda de Trump. Se uma dessas casas tiver o pêndulo para a ala democrata, naturalmente você já vai ter uma série de contrapesos e freios em relação à agenda de Trump. E o próprio Trump vocalizou mais do que uma dificuldade. Ele vocalizou um risco de impeachment caso perca controle das casas legislativas nessas eleições. Tem muito em jogo e várias das medidas do Trump de cunho explicitamente populista nesse curto prazo também tem essas eleições como o principal gancho. Entre elas, até mesmo um teto, olha, qualquer semelhança com países emergentes é mera coincidência, um teto de 10% no juro praticado por empresas que emitem cartão de crédito lá nos Estados Unidos. É o tipo de intromissão que, no caso americano, é muito rara. Não vou saber apontar qual outro presidente ousou passar dessa linha, professor. Isso é um sinal de que a economia interna está se deteriorando, né? Quer dizer, o endividamento do americano é gigantesco, do americano médio, o custo de vida está nas alturas. Na agenda aí a gente vai ter lançamentos de casas novas, né? Esse mercado. Então, quando você começa com essas atitudes, e aí é muito você ir para a economia tradicional, né? Quer dizer, quando a economia é meio que nem enchente, que nem chuva, você bloqueia a água de um lado, ela vai para o outro lado, né? Se você coloca um limite de cartão de crédito, de consumo, tudo mais, o processo de uso do crédito vai para outra posição. O problema é que você distorce o equilíbrio econômico e de um país que tem uma economia que funciona. Né? Por que a crise de 2008 foi tão grave nos Estados Unidos? Porque quem estava quebrado, quebrou. Né? Não tem essa de salvar. Né? Mas também a pessoa se recupera rápido, a empresa se recupera relativamente rápido, porque tem menos entraves, tem mais acesso a crédito. Então, toda vez que o Estado começa a entrar muito forte, especialmente numa economia como a americana, você tende a distorcer o processo. Né? E a gente percebe que as medidas do Trump não são meio erráticas. E eu acho que corre o risco, se a gente aqui já está um pouco cansado de cada dia ele ser manchete do negócio, você imagina o norte-americano que tem um dia lá que tem tarifa, aumenta o preço da carne, no outro dia aumenta o preço do café, no outro dia eu não consigo pagar mais cartão de crédito, no outro dia eu tenho acesso a crédito com dificuldade. Isso vai criando um ambiente de insatisfação interna que pode ser determinante nesse processo eleitoral do fim do ano. 7h29. Carlos Honorato está por aqui, professor da FIA Business e CEO da Outpod. Ele merece uma salva de likes. Você que ainda não deixou o seu like do outro lado, por favor, faça, ajuda muito. Já estamos caminhando para os primeiros 200 likes e já estamos falando para uma plateia, professor, de mais de 630 traders e investidores. O nosso abraço aqui no Chavinho Trader. Isso. Também está aqui o Marco Network, o Rodrigo Gonçalves. Ele se sentiu homenageado, por que não? Na medida em que falamos aqui de Nelson Gonçalves, e disse: Léo e Honorato, sempre de bom humor. Maravilha, Rodrigão, nós tentamos. O J. Frost também está por aqui. O Aurélio Moreira, Bitcoin subindo bem hoje, é verdade, foi um dos highlights aqui do nosso overview. O J.D. Silva, o Itapura Flávio, bom dia a todos. Também o Frederico Xavier, bom dia, Léo, tudo vai bem, ele diz. O trader Felipe Mâncio também está na área aqui. O Luiz Carlos Ferreira, falei dele. Um abraço ainda nos amigos Carlos Gabriel, Renato Pinto, também o Márcio Marchal, Antônio Aguiar Filho, Miguel Oliveira e o Ciclopes Bessent. E um registro do superchat que o Garage Moverlander nos enviou, mandando um buenos dias. Buenos dias, Tico. Bienvenido, hein? 7h31. Amigos, passemos pelos destaques de agenda e aprofundamos essa dinâmica Trump-Powell, Powell-Trump com o Carlos Honorato. Eu fiquei devendo colher a percepção dele sobre o clima geral das negociações. A gente passeava pouco pelas cotações do nosso overview, professor. Algum aspecto chamou mais a atenção? Não, eu acho que estamos entrando num compasso de espera. A gente tem aí a abertura da temporada de balanços, que é uma coisa importante. Você também comentou um pouco sobre o Google, né? O Google, ele também tem uma característica interessante de que às vezes ele joga a bola para frente e depois ele vem consertando, né? Ele fez isso com o Gemini quando ele entrou na IA, mas a gente não pode menosprezar a capacidade de uma empresa aí que vale hoje 4 trilhões de ter a proposição de reinventar o mercado, né? O mercado online aí.
Então, eu acho que a gente tem aí bons highlights no ponto de vista da economia real, né? O que tumultua efetivamente é a geopolítica e essas oscilações aí relacionadas a isso, né? Principalmente essa economia internacional. Então, acho que a gente tem que ficar atento em relação a isso e sempre manter os olhos aí nas 7 magníficas, porque é dali que vem grandes oscilações, é dali que a gente pode ter algum risco, né? Se esse processo desandar, né? E como que isso vai impactar as ações aí nos próximos dias e meses, né? Sem dúvida. Temos 7h32. Está na hora da gente passear pelas principais manchetes, pelos principais fatos e colher a percepção do professor Carlos Honorato. Eu lembro a vocês, nós não vamos fazer essa análise aqui no Esquenta do Mercado, a gente vai endereçá-la na primeira meia hora do Manhã TC News. Saiu o primeiro levantamento com vistas às eleições de 2026 neste ano, com toda a colheita de informações tendo ocorrido em 26. A pesquisa Meio Ideia é uma parceria do Meio, portal de jornalismo, com o Instituto Ideia, e o documento testou vários cenários. Já adianto a manchete: candidatura do Tarcísio de Freitas por este levantamento é a mais competitiva. O resumo bastante tácito seria: a direita só tem um candidato competitivo, chama-se Tarcísio de Freitas. No entanto, é Flávio Bolsonaro quem recebeu a varinha de condão do bolsonarismo e que é apontado como nome que não retira a sua candidatura, a menos que Jair Bolsonaro, o pai, possa concorrer, o que é altamente improvável. Então, não sei se o mercado vai interpretar a pesquisa como uma boa notícia, porque pressiona Flávio Bolsonaro a passar o bastão para Tarcísio de Freitas em algum momento, ou se o mercado vai interpretar de maneira negativa, porque mostra que, vou chamar de insistência, a insistência que o Flávio Bolsonaro tem de fazer a sua candidatura competitiva não é amparada pelos fatos, não é amparada pelas evidências. E isso poderia facilitar a continuidade do atual governo e logo da atual agenda no Palácio do Planalto por mais 4 anos. Vamos ver para qual lado do pêndulo o mercado vai oscilar em termos de interpretação desse fato. Eu vou apresentar todo o PDF, já estou combinado aqui com o Bruno Corano, que estará conosco na primeira meia hora, faixa das 8. Então não perca daqui a pouquinho no Manhã TC News. Professor, o Trump anunciou a imposição de 25% em tarifas a todos os parceiros comerciais do Irã. O objetivo é explícito: sufocar a economia iraniana a fim de chacoalhar a já instável situação do regime, a já instável dinâmica do governo iraniano. Como é que você tem monitorado esse aspecto do noticiário geopolítico, que parece ser muito próxima da futura ação de política externa do Trump, ou da próxima ação de política externa do Trump, alguma ação no Irã? A gente percebe que o regime do Irã está à beira do colapso, né? Apesar que ele está à beira do colapso há alguns bons anos. E a gente não pode esquecer que o Irã, desde a Revolução Islâmica de 79, tem sanções. Então, uma das coisas que faz com que a economia iraniana funcione mal, apesar de ser uma das maiores economias do mundo, né? A gente não tem conhecimento, às vezes as pessoas não sabem. O Irã é a antiga Pérsia, é um estado muito interessante, tem uma cultura riquíssima, né? Tem uma economia forte, tem muito petróleo, tem tecnologia, estava ali desenvolvendo até armas nucleares, mas o que acontece é que o regime da Revolução Islâmica, que aconteceu em 79, criou um ambiente muito sufocante. Então, você tem um lado as sanções econômicas, que desde 79 sufocam a economia iraniana, e isso é perceptível, é empobrecimento da população. E você, com essas últimas tarifas, o Trump busca sufocar ainda mais o governo iraniano para ver se ele tem ali uma mudança, né? É meio complicado ter essa mudança, porque você tem um regime estabelecido, é um regime teocrático baseado na religião, você tem diversas proibições ali, a gente acompanha principalmente em relação às mulheres, várias restrições. Então, a sociedade iraniana está sufocada em relação a isso, só que a violência da ditadura, a violência da manutenção do poder é muito grande. Então, a tentativa do Trump é de empurrar ali eles um pouquinho mais para o caos e para ver se você tem aí efetivamente uma reversão de poder.
não vai ser de fora para dentro que você vai ter essa queda do regime. Vai ter que ser alguma coisa interna ali. E se for interna, a dificuldade, a violência, a guerra civil vai ser... O risco de uma guerra civil vai ser muito grande, não é? Só que se uma peça como o Irã, né, do jeito que está estabelecida, cai e muda... Né, o Irã é um ponto muito importante de relação Rússia-China, né, principalmente em relação à Rússia. Boa parte dos drones que a Rússia usa na guerra da Ucrânia vem do Irã. Então, é um outro centro geopolítico bem nervoso ali da geopolítica hoje, que, se mudar, cria uma instabilidade, enfim, uma mudança de perspectiva muito grande. Carlos Honorato dimensionando a parte geopolítica a partir do noticiário. Para além dessa queda de braços, Estados Unidos, Irã e todos os interesses americanos que estão pressupostos nisso, quais outras camadas da geopolítica têm te chamado a atenção e, no seu entendimento, precisam estar no radar de quem investe? É quase nada, né? Tá tudo tranquilo, né? Bom, acho que a gente agora vai ter que monitorar por pedaços, né? E vamos pegar o Trump, fazer um mind map, né? Com o Trump saindo flechinha para tudo quanto é lado. Bom, Venezuela é uma situação de instabilidade, né? Você tem tido um aumento muito grande aí do custo de vida, o risco lá fez com que a vida da população piorasse, a gente tem tido essas notícias. Então, você tem um risco ali da coisa entrar em ebulição na Venezuela. Lá na Groenlândia, né? Parece jogo de War de novo, né? Nós estamos fazendo aqui o War. Na Groenlândia, o pessoal da Dinamarca disse que já provavelmente vai mandar tropas, e ali vai criar uma situação em que a Europa ou apoia um país da União Europeia ou fica do lado do Trump. Eu acho que eles vão acabar se unindo pela Dinamarca. E eu sempre lembro aqui, não pode esquecer que dinamarquês é viking, né? Os vikings não eram povos fáceis, então achar que vai ser um passeio na Groenlândia não vai. Esse é um problema que a gente não tinha e que surgiu. Eu acho que o Irã e o Oriente Médio, né? Você tem também, não podemos esquecer que Israel hoje é inimigo mortal do regime islâmico lá do Irã, então há um interesse dessa queda. E aí a gente monitora a China pelo outro lado, que como os chineses sempre fazem, eles estão observando, né? Não vem com nenhuma medida radical, às vezes colocam alguma observação, então eles estão assistindo ali, porque assim como o Trump colocou 25% de tarifa hoje aos parceiros do Irã, amanhã ele tira. E eu acho que essa conduta errática do Trump acaba sendo mais negativa para os Estados Unidos do que positiva. E aí, para o investidor se guiar, ele vai olhar muito para o preço do petróleo e a maneira como o preço do petróleo oscila diante desse noticiário geopolítico, mas não necessariamente só para o petróleo, né, professor? As curvas longas de juros acabam sendo outros personagens importantes, não? Sim, porque juro é risco, né? Então, à medida que você começa a observar lá na frente esse aumento desse risco, né, talvez até essa briga do Trump com o Fed se reflita mais para frente nessa curva de juros, que já talvez esteja se refletindo aí pela demora em retorno, em queda da taxa, né? Então, o petróleo é fundamental. Agora, imagine, se você tiver mudança no tabuleiro, a gente já teve na Venezuela, né? O impacto não é imediato. Se tiver alguma coisa no Irã, todos esses elementos favorecem o aumento da oferta de petróleo, né? Mesmo que seja no médio e longo prazo. Então, o petróleo não é um risco tão grande. Eu acho que é muito mais relacionado ao que você vai colocar no lugar desses regimes, né? A gente tem um caso emblemático, que é a Líbia, lá na África. Você tinha o Gaddafi ali, que era um ditador meio extremo, mas quem tiver oportunidade, procure a história do Gaddafi. Ele queria montar uma moeda africana. Ele tinha toda uma visão meio de pan-africana, de fazer com que a África se desenvolvesse. Só que a Líbia hoje virou um território fake, né? Um país que não existe, com várias divisões, vários pequenos guetos, grupos armados. Então, o risco é que esse esfacelamento aconteça em outros lugares, né? Esse que a gente tem que observar. Você tira um regime ruim e deixa sem regime, que às vezes pode ser pior. E o ouro não pode escapar da nossa equação aqui. Continua havendo uma demanda muito forte. Ontem, a commodity metálica renovou máxima histórica, rompeu os $4.600 a onça Troy. O ouro sendo buscado como a dinâmica de proteção de capital. Essa lógica não deve se encerrar tão cedo. Eu acho que não. Eu acho que quanto mais tumulto a gente tiver, mais a busca pelo ouro vai acontecer, né? E a gente vê que é uma escalada. Não estamos tendo nenhum momento de refriamento, esfriamento, não. Então, o ouro é a garantia. Mesmo que ele tenha oscilações, no fundo, quem está comprando o ouro mesmo, né? Não papéis, né? Quem está comprando o ouro está efetivamente tentando se resguardar para o futuro. Em que medida, professor,
o fortalecimento, o engrandecimento da dinâmica de proteção de capital do ouro e a demanda forte que ainda sustenta os patamares de máxima histórica, não apequenam a dinâmica de proteção de poder de compra que o dólar, historicamente, nas últimas décadas, foi capaz de entregar. Em outras palavras, em que medida o protagonismo do ouro não faz com que o dólar tenha a si apenas um papel coadjuvante nessa dinâmica de reserva de valor? Moeda, eu costumo brincar, né? Moeda tem 3 componentes. Ele tem o lastro, ele tem aceitabilidade e tem disponibilidade. Você só vai ter uma moeda se ela for disponível, se ela for aceita e se ela tiver lastro. O dólar já faz muito tempo que não tem lastro. Isso. Quando acabou o padrão ouro, a gente acredita no dólar porque está escrito lá, em God we trust, né? Então a gente acredita, we believe, né? Nós acreditamos porque acreditamos, como todo mundo acredita, né? Então o ouro é um ativo real, de verdade. Você senta nele, é o tio Patinhas, né? Você vai lá, você passa a mão nele, ele existe. Só que a quantidade de ouro disponível não é suficiente para fazer lastro em nada, né? Não sei se você sabia, Léo, a história do Mágico de Oz, depois a gente pode contar algum dia. A história de Mágico de Oz é baseada num conto sobre lastro de moeda. Não sabia. A Dorothy anda ali nos tijolinhos amarelos, é o padrão ouro. E é uma longa história, eu vou até recomendar para vocês aí, procurem isso. E quem fez o prefácio do livro do Mágico de Oz aqui no Brasil, você não vai acreditar, é o Gustavo Franco. Tá brincando? Do Plano Real? Eu vou mandar isso para você, depois você disponibiliza para o pessoal. Claro. É mais bizarro do que a gente imagina, que era a discussão no início do século XX do que se o governo americano deveria ou não, né, seguir o padrão ouro. Na verdade, era o padrão bimetálico. E eles chegam no Mágico de Oz. Eu vou dar um spoiler aqui. O Mágico de Oz era uma farsa. Né? Não sei, você assistiu o filme, que você gosta de coisa... Sim, o Mágico de Oz. Lançamento de 39, né? Um filme novo e tal. Então, o que ele queria dizer com isso? Que se você seguir aquele padrão, você vai chegar na farsa, se você não seguir efetivamente o padrão ouro, porque não tinha ouro suficiente. Então, o grande problema do ouro é que ele não tem quantidade suficiente. E o dólar acaba sendo referência de valor porque todo mundo acredita. Por isso que é tão difícil para a China se tornar padrão. Porque as pessoas têm o receio da moeda chinesa, né? O dólar americano tem um dado interessante. Durante o Estado Islâmico, ocupou ali o Iraque e tudo mais, os caras eram loucos, anti-americanos, queimavam a bandeira americana, mas se você desse dólar para eles, eles aceitavam, né? Então, ele é uma referência de valor porque você acredita naquilo e, teoricamente, nem tem outro para substituir, né? Você sabe, a nossa tabela é cada vez mais azeitada e ela vai passando por camadas que não necessariamente são de mercado financeiro, mas a gente não é só comida, a gente é comida, diversão e arte, né? Como diz a música. Tem uma canção do Elton John, que eu admiro muito, que chama Goodbye Yellow Brick Road, que é uma das canções clássicas do Elton John e se refere exatamente à estrada dos tijolos de ouro, em alusão ao Mágico de Oz. E é uma canção linda, que mostra o homem do campo vindo para a cidade e não se encontrando dentro dela. Há um momento lá da música em que se canta, né? I should have listened, my old man. Quer dizer, eu devia ter ouvido o meu pai, o meu velho, que falou para eu ficar naquela linha de conflito que o Elton John tão bem vocaliza em várias das suas canções. E lembra exatamente, ou tem a referência exatamente do Mágico de Oz que você mencionou aqui. Agora, a relação disso com a ideia de padrão ouro, lastro, commodity metálica, essa vai ser lição de casa e eu vou adorar o desafio, entender melhor essa dinâmica. Só um comentário. Oz é o quê? É a medida em onças do ouro. Mágico de Oz. Rapaz, pegadinha, tá na cara. Tava aqui o tempo todo e a gente não viu. Teoria da conspiração, procura o Mágico de Oz, é tenso o negócio, né? Um filminho, né? Gostei de ver, professor. Boa. Não, vamos aprofundar. Eu adoro essas correlações. Nós temos 7h45. O tempo passa, torcida brasileira. Quem é que tá gostando da tabela aqui com o Carlos Honorato, professor da FIA Business, às terças e quintas, conosco, esquentando o informativo para você tomar as melhores decisões aí do outro lado, diante do seu home broker. Agora a gente parte para as questões domésticas. Por quê? A gente vai ter mais atualizações do caso BC Master TCU. Ontem, professor, em Brasília, nós tivemos a reunião entre o Vital do Rego, presidente do Tribunal de Contas da União, e Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Qual foi o desfecho para a gente ser sintético aqui? O desfecho foi basicamente o seguinte: o BC topa recuar em relação às restrições que coloca sobre a atuação do TCU em cima dos documentos de liquidação, desde que
a atuação do TCU tem um escopo bem delimitado e apenas o corpo técnico do Tribunal de Contas da União possa acessar os documentos. No fim do dia, a autarquia temia que pudesse haver alguma mobilização de cunho mais político do que técnico para reversão da liquidação. Me parece um noticiário que, no limite, descomprime parte da atenção que o mercado começava a colocar no preço em função do aumento de cerco contra a atuação livre e técnica do BC. Então, esse é o principal. E como subcamadas, algumas manchetes que chamam a atenção de uma novela que está longe de acabar. O BC apontou lá atrás, meses atrás, deficiência patrimonial de 20 bilhões de reais no Banco Master. Na medida em que o TCU vasculha a atuação do BC, mais evidências o TCU encontra de que a atuação do BC foi correta, foi na bola, apontando para vários problemas, não só os que se tornaram públicos. A Victor Invest, que esteve no bojo das negociações com o Master, começou a atrasar o pagamento para investidores. Uma outra manchete aponta que a Victor anunciou a regularização dos pagamentos a investidores a partir do dia 12 de fevereiro. Então, quem tem investimento na Victor ainda vai ter alguma aflição. Só no dia 12 de fevereiro, esse calendário de atrasos vai começar a ser resolvido. A instituição alega que o envolvimento com o Banco Master é que dificultou a honra aos pagamentos nas datas compromissadas num primeiro momento. Bom, já falei então do denominador entre TCU e BC. Vou finalizar essa novela Master com dois ganchos. Um deles passa por Dias Toffoli. Daughter's wedding is in a month. I don't want us to look like Beauty and the Beef. Darling, relax. We have plenty of time. Just start doing Tai Chi walking and the guests will be asking you for weight loss advice. Tai Chi walking? Trust me. My husband is 57, 264 pounds, and his young trainer tells him he needs to walk 10,000 steps a day to lose weight. How old is... É o seguinte, meus amigos, uma atuação do primo, me parece, eu tenho que pegar aqui a matéria bonitinha, aqui, ó. A manchete é a seguinte: Master, investigação apura empréstimo do banco, transações e participação de parentes de Dias Toffoli em um dos fundos que estão envolvidos no emaranhado do fluxo de dinheiro que passou pelo Banco Master. Olha para onde estamos indo a cada dia que passa. Essa história tem potencial de chacoalhar a República e de trazer para si a doce nomenclatura, o doce rótulo de maior escândalo da história da corrupção brasileira. Isso tudo a se confirmar naturalmente, sejamos responsáveis aqui, mas olha, as manchetes estão apontando para envolvimento direto ou indireto do Poder Judiciário, silêncio do Legislativo por parte de vários personagens. Não vou ser injusto aqui de generalizar, você tem um ou outro que está mordendo, mas no geral, um silêncio ensurdecedor da esquerda à direita, da direita à esquerda, passando sobretudo por qual avenida? Do Centrão. E a própria presidência da República, muito tímida em relação ao escândalo do Master, né? O TCU tem um escopo bem delimitado e apenas o corpo técnico do Tribunal de Contas da União possa acessar os documentos. No fim do dia, a autarquia temia que pudesse haver alguma mobilização de cunho mais político do que técnico para reversão da liquidação. Me parece um noticiário que, no limite, descomprime parte da atenção que o mercado começava a colocar no preço em função do aumento de cerco contra a atuação livre e técnica do BC. Então, esse é o principal. E como subcamadas, algumas manchetes que chamam a atenção de uma novela que está longe de acabar. O BC apontou lá atrás, meses atrás, deficiência patrimonial de 20 bilhões de reais no Banco Master. Na medida em que o TCU vasculha a atuação do BC, mais evidências o TCU encontra de que a atuação do BC foi correta, foi na bola, apontando para vários problemas, não só os que se tornaram públicos. A Victor Invest, que esteve no bojo das negociações com o Master, começou a atrasar o pagamento para investidores. Uma outra manchete aponta que a Victor anunciou a regularização dos pagamentos a investidores a partir do dia 12 de fevereiro. Então, quem tem investimento na Victor ainda vai ter alguma aflição. Só no dia 12 de fevereiro, esse calendário de atrasos vai começar a ser resolvido. A instituição alega que o envolvimento com o Banco Master é que dificultou a honra aos pagamentos nas datas compromissadas num primeiro momento. Bom, já falei então do denominador entre TCU e BC. Vou finalizar essa novela Master com dois ganchos. Um deles passa por Dias Toffoli. É o seguinte, meus amigos, uma atuação
do Primo, me parece. Eu tenho que pegar aqui a matéria bonitinha. Aqui, ó. A manchete é a seguinte: Master, investigação apura empréstimo do banco, transações e participação de parentes de Dias Toffoli em um dos fundos que estão envolvidos no emaranhado do fluxo de dinheiro que passou pelo Banco Master. Olha para onde estamos indo a cada dia que passa. Essa história tem potencial de chacoalhar a República e de trazer para si a doce nomenclatura, o doce rótulo de maior escândalo da história da corrupção brasileira. Isso tudo a se confirmar naturalmente, sejamos responsáveis aqui, mas olha, as manchetes estão apontando para envolvimento direto ou indireto do Poder Judiciário, silêncio do Legislativo por parte de vários personagens. Não vou ser injusto aqui de generalizar, você tem um ou outro que está mordendo, mas no geral, um silêncio ensurdecedor, da esquerda à direita, da direita à esquerda, passando sobretudo por qual avenida? Do Centrão. E a própria presidência da República, muito tímida em relação ao escândalo do Master, né? Por fim, o FGC, pessoal. Aqui me atendo àqueles que querem receber o seu dinheiro. O FGC vai começar a pagar investidores do Banco Master. A questão que se coloca é que a instituição alega que ainda não recebeu a lista de credores. O Master precisa passar a lista de credores. Aí sim, a liquidante tem condição de começar o pagamento. Então, professor, eu fiz aqui um esforço de síntese com 6 ou 7 manchetes que continuam deixando essa novela quente. E tem que ficar quente, e a gente já percebeu, você falou, o silêncio de todos empurra para a imprensa, para quem opina, para quem está fora desse círculo, ser efetivamente muito firme e muito duro. Essa conversa do TCU com o Banco Central foi uma conversinha ali para tentar amenizar os ânimos, né? Porque o TCU está começando a ficar queimado com isso. Eu fiz um levantamento, o TCU custa 3 bilhões e 300 milhões de reais por ano aos cofres públicos. O ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, aqui, que produz tecnologia, gera pessoas capacitadíssimas, custa 180 milhões. Quer dizer, daria para fazer 18 ITAs no Brasil com o que você gasta no TCU. E a pergunta que a gente tem que fazer ao TCU é o seguinte: por que vocês não foram lá ver os fundos de pensão que estavam colocando dinheiro no Master e que agora os funcionários públicos do Rio de Janeiro, de Brasília, vão ter que complementar? Isso o TCU não fez, né? Essa coisa dessa ligação que você tem, como você falou muito bem, tudo isso tem que ser apurado. Mas para quem está no serviço público, para quem trabalha em tribunais, na justiça, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E todas essas ligações, seja familiares, seja de viagens, patrocínios de eventos, tudo isso tem que ser investigado e tem que ser trazido à tona. Não de uma forma intolerante, irracional e grosseira, mas são agentes públicos que recebem dinheiro público, né, de um Brasil que a gente sempre reclama que está em déficit. Nós temos déficit público, nós temos aí déficit primário e nós estamos gastando com um monte de gente que está defendendo o interesse de um banco pequeno que vai gerar um prejuízo gigantesco, né? E por que não dá para reverter a liquidação? Pelo simples fato que não tem dinheiro para cobrir o rombo, entendeu? Então, o grande ponto é que se você tem um banco quebrado, ele quebrou, não tem jeito. E aí a pressão tem que ser dos investidores, de quem tem fundos aí, do próprio mercado financeiro para evitar um contágio, né? Porque se você também não resolve isso de uma situação adequada, todos os outros bancos financeiros que trabalham dentro da lei, dentro das regras, podem sofrer por conta desse contágio aí do Banco Master. O seu cliente espera a resposta na hora, mas o seu time não pode estar online em 24 horas. Com o RD Station Conversas, você centraliza atendimentos e cria agentes de IA nativos, que usam o seu próprio conteúdo para responder e qualificar os seus contatos 24 horas. Reduza... Tão simples quanto isso. O Master quebrou e ninguém será capaz de reverter, porque no limite a moeda de troca é confiança, ainda que haja uma cada vez mais improvável, mas definitivamente não impossível desliquidação do Master. Quem vai arriscar colocar o dinheiro debaixo do guarda-chuva dessa instituição? O que circula em Brasília é que um denominador para que o Vorcaro fique silencioso, não revele boa parte dos bastidores que acessou e que conhece, é que alguma manobra se alcançasse a fim de manter a liquidação do Banco Master, mas ao mesmo tempo que se destravasse parte do patrimônio neste momento congelado do Daniel Vorcaro como dono do banco. Seria a moeda de troca que estaria sendo colocada sobre a mesa para que ele
não abra a boca. O nível de balanço da República que essa história pode contratar é muito grande, Carlos Honorato. Eu arrisco dizer, a depender das apurações e das descobertas, que nós podemos estar diante do maior caso de corrupção, seja em quantia financeira, seja em entranhamento nas instituições democráticas brasileiras, sem exceção a nenhum poder. E você precisa fazer uma limpa nisso. Por isso que é muito ensurdecedor o silêncio dos que estão aí pleiteando até a candidatura à presidência da República. Você falou, né, sobre quem está assumindo a posição do lado da direita. Quer dizer, tem que ter, não um projeto de família, um projeto de país. Por que alguém não toma essa posição e fala, vamos firme nisso? Quer dizer, está todo mundo tateando porque tem receio, né? E boa parte das pessoas que eu ouço, que eu acompanho, dizem, isso vai acabar tradicionalmente em pizza, como a gente já conhece, num acordão. Mas mesmo que isso acabe em pizza, a gente tem que revelar o máximo possível e cobrar o máximo possível do que está disponível, porque é sempre esse processo do Brasil, né? A gente nunca vai para a crise, não, calma, deixa disso, e é isso que faz com que a gente não evolua. O crescimento vem de uma crise também, e a gente precisa depurar as instituições. E é bom quando acontece isso, porque você vai destruir alguma coisa que existe para construir alguma coisa nova. 7h54, no oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo. Você confere a partir de agora o passeio pela fotografia das commodities energéticas e agrícolas, dando sequência ao nosso overview nessa boa tabela com o Carlos Honorato, a quem eu sempre agradeço, não só por estar com a gente, mas por fazer questão de estar aqui no estúdio, o que deixa a experiência ainda mais agradável, tanto para mim como apresentador, quanto para você como telespectador, e que constrói também esse minuto a minuto no chat. Bom, as commodities energéticas vão ensaiando o estresse. O petróleo hoje amanhece com 1,4% de alta a $64,75. O Brent está rondando $65 o barril. Foi ontem que a gente narrou o Brent a 60. Já está em $65, não é nada, quase 10% de estresse no intervalo curto de pregões. O WTI tem $60 com 40 centavos, uma alta de 1,48%. Gás natural pela Europa avançando 4%. Nos Estados Unidos está tranquilo, praticamente 0,7% de queda. Agora, o urânio vai reagindo muito bem ao noticiário para quem está comprado nele. O RNM, que é a ETF, eu vou colocar como produto financeiro que reflete a performance média do urânio e das ações, empresas que mexem com essa commodity energética. Assim vai ficar mais didático. O URNM tem no pré-mercado americano uma alta de 3,31% associada a si. Commodities metálicas outras. O cobre está estável, o alumínio subindo 0,20% e o minério de ferro recuando 0,78% com a tonelada em Singapura cotada a $108,20. As commodities agrícolas operam mistas. O café está subindo 0,80. O trigo está praticamente no 0 a 0. Soja e milho caem 0,55% em média. São os highlights em relação às commodities agrícolas, energéticas e metálicas, para além do ouro e da prata, que aí vão com uma dinâmica a mais também de proteção de capital. Ouro, repito, dando uma respirada, 0,40 de marcha ré, $4.590 a onça Troy, renovou ontem máxima histórica. A prata avançando 0,6% a $85,60. E aí, professor, diante desse passeio pelas commodities, algo a destacar? A gente falou do petróleo, eu estava dizendo, né, que o preço tende lá no futuro a se estabilizar, mas a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos trabalhando agora com riscos em dois grandes produtores, né, Irã e Venezuela, por isso que essa oscilação acontece, né, e de novo, isso sempre depende um pouco do que a OPEP, a Arábia Saudita, vai fazer em termos de definição de produção. Então é natural que a gente tenha esse processo aí de aumento do petróleo em mercados importantes produtores. De resto, acho que a gente tem que monitorar efetivamente as commodities agrícolas também, minerais, porque elas são um ponto relevante e importante para o Brasil, né? E para acompanhar essa estabilidade também das nossas cotações aqui na Bolsa de São Paulo. 7h57, no oferecimento de CMR, você curtiu esse giro. Amanhã a gente volta também com o gancho da maior bolsa de derivativos do mundo a passear por esses personagens de negociação. O Amarinello, excelente professor Honorato, In God We Trust. Dá risada aqui o Amarinello,
daquele seu raciocínio em relação à moeda fiduciária, dólar, no sentido de que a moeda americana não tem lastro, como nenhuma moeda fiduciária, a confiança, a moeda de troca para sustentar a divisa. O Aurélio Moreira está na área. O dólar sustentou o valor durante os últimos 10 anos, muito em função da taxa de juros, diz ele. Sempre foi maior que todos os outros países do G7. Está falando aqui o Aurélio. Hoje em dia, com o juro a 5, então esquece. Bom, o juro não está em 5, né, Aurélio? Lá está entre 3,5 e 3,75. Mas, sem dúvida, em patamares elevados para a média histórica. O Home Broker fala TC News é cultura, inspirado aqui na nossa tabela. O André Leite fala aqui do nosso ótimo gosto musical. E o Home Brokerage, em linha com as reflexões do padrão ouro que você trouxe, Carlos, diz que você encerra os comentários com chave de ouro invariavelmente. Olha que coisa linda. Golden Rule, né? Golden Rule. Que coisa linda. Muito obrigado, viu? Professor, foi mais uma tabela incrível. A gente volta a se encontrar na quinta-feira. Muito obrigado e uma ótima manhã para você. Muito prazer. Depois eu disponibilizo para o Léo aí, para ele dar uma lida. Aí ele fazendo a análise dourada, ele repassa para os colegas da... Né? Muito obrigado, bom dia, boa semana a todos. E lembre sempre, professor, para a gente encerrar, barras de ouro valem mais do que dinheiro. Oi, mas que beleza. Era o bordão, eu sei que ele imita também, eu dei o gancho aqui, ó. Mas eu não lembrava, esqueci. Você sabe que os prêmios que o SBT destina até hoje se dão em contratos de ouro, e o Silvio embalava isso genialmente com vale mais do que dinheiro, e de fato o tempo está mostrando que vale mesmo, sim. Mas porque existe uma vantagem tributária, uma vantagem de imposto, quer dizer, facilita para o SBT pagar R$1 milhão em contrato de ouro do que pagar R$1 milhão em reais em termos de engenharia tributária. Mais uma curiosidade para a gente fechar. Sai para lá. Muito bom. Excelente. O nosso admirável, inspirador Silvio Santos nessa manhã. O pessoal aqui vai começar a achar que virou um programa de variedades. Estamos caminhando para isso, professor. Caminhando para isso. É bom não perder a leveza nunca, né? Um abraço, até quinta-feira. Obrigado, boa semana a todos. Viu? Valeu, professor. 8 horas em ponto, o Esquenta do Mercado está chegando à reta final. Eventualmente a gente pode até perder dinheiro, mas bom humor a gente não perde nunca. E o Manhã TC News vem aí com um especial destaque para a pesquisa das eleições de 2026. O primeiro levantamento do ano. Instituto Meio com o IDEA, apontando que Tarcísio de Freitas, na prática, é o único candidato que a direita tem. Mas a insistência na candidatura de Flávio